Pois é, né, gente? Com tantas vagas que surgem, vagas temporárias, vem a dúvida: quem trabalha nesse regime, né? Quem é contratado como temporário, será que tem menos direitos ou tem os mesmos direitos de um funcionário efetivo, por exemplo? Será que ganha menos? Como é que funciona esse tipo de contrato? A gente vai te explicar agora de maneira simples, direta, o que muita gente precisa saber antes de aceitar uma vaga temporária, ainda mais nesse momento que o Espírito Santo está aí com mais de 3.000 oportunidades nesse fim de ano. É um bate-papo para orientar quem quer trabalhar nesse fim de ano. Deixa eu conversar com o Michael Passos, advogado trabalhista. Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui presente com vocês, passar um pouquinho de orientação, né, tanto para os funcionários, empregadores e para os empregadores também. Com certeza. Michael, o que caracteriza uma vaga temporária, para quem está em casa entender? Vaga temporária é aquela que tem um prazo determinado para se finalizar. Então, praticamente é isso. Tem um prazo para finalizar, é uma vaga temporária. Perfeito. O que eu preciso estar atento? Tem muita gente que está precisando trabalhar agora nesse fim de ano. São muitas vagas, principalmente no comércio, bares, restaurantes. Quando eu vou me candidatar a uma vaga dessa, o que eu preciso observar em relação aos meus direitos? Bom, existe um princípio no direito, né, que é o princípio da isonomia. Então, os mesmos direitos daquele funcionário que já está efetivado na empresa, os direitos serão os mesmos para quem vai estar ser contratado de forma temporária. Não muda nada. Não muda nada, entendeu? Então, ele vai se atentar, né, se vai ter um registro, né, na sua própria carteira. Hoje, né, se registra através da carteira digital. E o contrato de trabalho, né, onde vai especificar as causas de carga horária, né, os intervalos. Então, é os mesmos direitos e aquele tem que observar ali o acordo que está sendo feito inicialmente através de um contrato específico de trabalho. Perfeito. Horário, jornada, salário, são os mesmos? Tem que ser iguais ao de um funcionário que é um funcionário fixo, vamos dizer efetivado, assim? É os mesmos coisa. Porque rege o princípio da isonomia. Você não pode ter essa diferença por fato de ser somente temporário, porque senão você pode praticar um ato discriminatório contra aquele funcionário que está sendo contratado no período temporário. Entendi. Né? E hoje no mercado existem 3 formas de você utilizar essa contratação temporária. Seja ela através de uma determinação de agências, né, que oferece esse tipo de serviço. Existe o contrato por prazo determinado, que você pode ir diretamente com o empregador, com a empresa que está oferecendo a vaga. E existe também um contrato por prazo determinado, que é o contrato de experiência, que às vezes a empresa está buscando uma nova vaga, né, completar o seu cargo, seu quadro de funcionários, e ele utiliza essa época do ano para poder avaliar as opções, né, por aumentar ali, o quadro de funcionário dele, e dentro daquelas alguns podem ser selecionados a ser efetivados. Perfeito. Agora, esse contrato, você falou de prazo, vou contratar temporário, fim de ano, agora Réveillon, Natal. Tem que ter um prazo específico esse contrato? Isso, existe um prazo específico, né? Eu trouxe 3 tipos de modalidades para você contratar um temporário. Se for intermediado através de uma agência, esse contrato ele tem um prazo de 180 dias e pode ser prorrogado por mais 90 dias. Se for um contrato por prazo determinado, aquele que ele contrata diretamente com a empresa, ele pode ter uma duração até de 2 anos nesse prazo determinado. Né? E se, por acaso, esse contrato se estender, vamos dizer que contratou por prazo determinado, finalizou o contrato e ele permaneceu na vaga, esse contrato automaticamente ele se transforma em um contrato por prazo indeterminado, que é onde efetivo é o contrato tradicional, quando você vai se candidatar e ser efetivado numa empresa. Sim. E os direitos adquiridos durante aqueles 2 anos, eles permanecem durante o contrato. E existe o contrato de experiência, que ele tem um prazo de 90 dias, que muitas empresas utilizam essa época do ano para poder, né, levantar e aumentar o seu quadro de funcionário. Então, acaba utilizando o contrato de experiência, que ele pode ser fracionado em 2 períodos, 45-45 ou 30-60 ou 60-30, independente ali da dinâmica da empresa. Que também, se houver uma prorrogação desse contrato, ele passa a ser por tempo indeterminado. Legal. Agora, se o trabalhador for dispensado, Michael, antes desse prazo combinado, isso pode acontecer, né? Um problema ali, ele perde algum direito? O contratante ele pode dispensar antes desse prazo? A dispensa ela pode ocorrer sim, né? E existe dois requisitos simples. Se estiver pautado no prazo determinado, se estiver estabelecido que ambas as partes acordam que por liberalidade, né, pode haver essa dispensa, não há, e ali tem cláusulas específicas que não trazem nenhum prejuízo financeiro para nenhuma das partes, o contrato pode ser rescindido a qualquer tempo. Se por acaso o contrato não tiver nenhuma cláusula que tenha essa previsão,
A parte que der motivação a essa rescisão contratual, ela pagará uma multa à outra parte no percentual de 50% sobre o período do prazo do contrato. Ou seja, se ele contratou por 3 meses, vamos dizer que ele contratou 3 meses, né? 180 dias para aquela vaga. Se por acaso a empresa decidir cessar com 60 dias, né? O funcionário ele vai receber uma multa de 50% sobre o valor dos 30 dias ainda restante. Então, se ele tivesse ainda para receber daqui 30 dias R$ 1.500, por exemplo, ele receber, além das verbas rescisórias normais, uma multa de R$ 750. Perfeito, perfeito. Tem muita gente que é contratada no final de novembro, no início de dezembro, já o pessoal se organizando para esse movimento de fim de ano. Esse trabalhador, ele tem direito a 13º, a FGTS, como é que funciona esse pagamento? É os mesmos direitos que se ele tivesse sido efetivado trabalhando na empresa há anos. Só que o cálculo é em cima do período que ele trabalhou. Ah, certo. Né? Se ele trabalhou 3 meses, o cálculo é em cima de 3 meses. Né? Então, ele tem os mesmos direitos. É o princípio da isonomia. Não pode ter essa diferenciação porque senão acaba tendo discriminação. Sim. É o mesmo princípio que a gente utiliza para estabelecer carga horária, estabelecer os cargos e funções, né, intervalos. Então, ele rege pelos mesmos princípios de um funcionário efetivado. O que a pessoa tem que estar atenta também? Porque muitos desses funcionários que são contratados como temporários, às vezes acabam ficando com a vaga, tem um bom desempenho, né, o contratante gosta ali dele e decide contratar para ser efetivo. O que a pessoa tem que observar na hora de virar aí esse contrato? Então, aquilo que eu te falei, se porventura vier a ser efetivado, existem 2 formas. A própria empresa pode chegar até o funcionário e passar essa notícia para ele. Sim. E se a empresa não tiver esse cuidado e ela acabar transcorrendo esse prazo, o contrato dele já muda automaticamente, porque a legislação já traz isso. Se você permanecer na habitualidade daquela vaga após finalizar o contrato por prazo determinado, automaticamente ele passa para o contrato indeterminado. Que falando de modo simples, se você tem o prazo, o determinado, você tem um prazo para finalizar. Se continuar, você está efetivado automaticamente. Perfeito. É isso que acontece. Perfeito. Chegou aqui a pergunta da Ana Paula Ribeiro, ela é de Jardim Camburi. Obrigada, Ana. Você já respondeu a pergunta dela, mas eu achei interessante que ela fez uma observação aqui. Se eu fizer hora extra e trabalhar à noite, eu recebo adicional mesmo sendo temporário? Porque é muito comum nesse fim de ano, o comércio acaba estendendo, né, as cargas horárias, o pessoal trabalha em feriado. E aí? Recebe sim, recebe tanto hora extra quanto adicional noturno. Né? Aí tem que ver, tem que ter atento uma especificação no seguinte: se a empresa tem um acordo coletivo ou individual de banco de horas ou pagamento de hora extra. Certo. Né? Porque às vezes ela pode fazer hora extra e se tiver já um acordo coletivo regulamentado pelo próprio sindicato da categoria, né? E essa hora extra pode ir para banco de horas e ela está sendo descontada. Como é um contrato temporário, se ela não houver esse desconto até o final do contrato dela, ela recebe isso em pecúnia, em valores. Tá? Se o trabalhador sofre algum tipo de acidente nesse período, ele tem algum tipo de garantia, doutor? Sim, ele tem um período, a mesma garantia que tem o efetivado, ele vai ter também se sofrer um acidente de trabalho. Né? Se for comprovado, né, a remissão de CAT, né, se tiver que afastamento, vai para ser afastado pelo INSS, aí o contrato dele, quando finalizar, altera, porque o contrato fica suspenso quando ele volta. Então tem vários requisitos, mas os direitos são os mesmos do efetivado. E a pessoa que é contratada temporária, ela contribui para o INSS normalmente? Isso aí é um ponto que pega um pouquinho, né? Às vezes a pessoa quer fazer essa renda extra e acha que esse valor, que não vai contribuir esse valor, mas é normal, né? Sim, o que acontece? O que ocorre muito no mercado hoje as contratações, elas não serem regulares, elas serem de forma informal, ou seja, não houver o registro. Se houver o registro, as contribuições vão ocorrer de forma normal, vai contar para o tempo de contribuição dela, que vai ajudar ela na aposentadoria dela. O que ocorre hoje muito no mercado é a parte da informalidade, que pode trazer prejuízo para ambas as partes. Né? A empresa pode ser atuada através de uma fiscalização ou até mesmo o funcionário posteriormente ajuizar alguma ação trabalhista contra a empresa para requerer os seus direitos. E o funcionário, aquele funcionário que desfrutou dessa vaga na informalidade e ele não quis que esteja registrado, né, a carteira porque ele está recebendo algum benefício do governo, ele pode ser atuado e ter que devolver o valor do benefício que ele recebeu e ainda ser atuado por estelionato. Olha, gente, então tem que estar muito atento a isso aí. Chegou uma pergunta muito bacana aqui do Marcos Vinícius, Campo Grande. Ele quer saber o seguinte: Bruna, eu não vou responder não, doutor que vai responder, tá? Quem é responsável pelos meus direitos?
A empresa onde eu trabalho ou a terceirizada que fez a intermediação do contrato? Boa, Marcos, obrigada pela participação. Então, é muito interessante essa pergunta, porque a contratante principal dele é a empresa que está oferecendo esse serviço de terceirização. Perfeito. Então, onde ele foi registrado, correto? Mas se porventura houver alguma violação dos direitos dele, a responsável é a contratante, mas aquela empresa que está sendo tomadora, ela é responsável por fiscalizar. Então, se ela fez a fiscalização dela, né, que é solicitar a documentação, tem todo vários documentos que solicitam durante esse contrato de prestação de serviço. Se ela fez esse ato de fiscalizar, ela não é responsável. Mas se ela não fez, aí ela é responsável de forma subsidiária ou solidária. Perfeito. Entendeu? Mas a principal responsável é a empresa que te efetivou, a empresa onde você está registrado. Perfeito. Chegou outra pergunta aqui, só que eu perdi o nome da pessoa, gente. Mas não tem problema, depois eu acho. Eu sei que a pessoa é de Laranjeiras. Se a empresa pedir para eu ficar depois do prazo, isso vira contrato fixo automaticamente? Sim, é aquilo que eu falei, né? Se finalizou o prazo do contrato temporário e a pessoa continuou exercendo a mesma função, o contrato se estendeu, vamos dizer assim, sem houver uma cláusula de renovação, um novo contrato, automaticamente ele é transformado a um contrato por prazo indeterminado, ou seja, automaticamente ela já está com a vaga efetivada. Perfeito. E aí, lógico, a empresa cometeu esse vacilo e ela continuou. Houver rescisão, ela recebe como se fosse rescisão normal também. Perfeito. Para quem está aceitando uma vaga temporária agora, essa é a semana do Natal, muitas oportunidades surgem. Que cuidado que não pode faltar na hora desse trabalhador assinar o contrato, Michael? Ele tem que observar as cláusulas que vão tratar da carga horária e verificar se o contrato está de acordo com o piso da categoria. Isso aí o próprio sindicato também tem ali as convenções que trazem o piso da categoria no comércio. E verificar se a carga horária se está igual, né? Se está igual ao que já está efetivado. Então, é observar essas pequenas, porque às vezes a pessoa está tão interessada na vaga, sim, que assina, claro, não vê, e depois, lá na frente, olha, não sabia disso, não li, não prestei atenção, e aí acaba tendo alguns prejuízos. Perfeito. E se o trabalhador desconfiar que tem algum direito ali dele, né, alguma lei que não está sendo cumprida, quem que ele tem que procurar? Quem que ele tem que recorrer? Ele pode recorrer a um especialista, um advogado especialista na área, como também um sindicato da categoria. Perfeito. Ou até o próprio Ministério Público do Trabalho, que ele pode também fazer denúncias e o Ministério vai fazer as apurações. Buscar essa ajuda, né? Doutor Michael, advogado trabalhista, obrigada aqui. Chegaram outras perguntas que não vai dar tempo da gente responder. Obrigada pela participação, por esclarecer e tirar nossas dúvidas. E vamos trabalhar, né, gente? Mas com os direitos garantidos, né? Eu que agradeço a oportunidade, tá?